Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando sobre o Windows 11, esse grande elefante branco que a Microsoft lançou na expectativa de trazer mudanças para a própria Microsoft, para que todos abraçassem essa nova ideia que a Microsoft está trazendo e que no final das contas foi um grande tiro no pé. Foi um erro gigantesco e só trouxe, vamos falar a verdade, de certa forma, prejuízos para a Microsoft. Então a gente vai estar falando sobre isso, o que aconteceu com o grande projeto do Windows 11, o que deu errado, assim, vamos estar conversando. Claro que isso é um pouco da minha opinião, também é a opinião de muita gente aí, e a gente vai estar discutindo isso hoje aqui no canal. Então, fique até o final do vídeo, que vamos estar conversando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, são 4 anos já de Windows 11. O Windows 11 foi lançado em outubro de 2021. Estamos, na realidade, em agosto de 2025. Praticamente são 4 anos desde o lançamento do Windows 11. Porque, na realidade, o Windows 11 foi anunciado em julho de 2021. Em julho de 2021, o Windows 11 foi anunciado, foi uma pompa, porque ninguém mais imaginava que o Windows 10 iria acabar, que seria o último sistema, o sistema final da Microsoft, o Windows 10, a ideia que foi colocada foi isso. E um grande balde d'água foi jogado e saiu o Windows 11. E assim, no início todo mundo estava ansioso para saber sobre o Windows 11, até que foi passadas informações do Windows 11. Diferente do Windows 10, o Windows 11 é extremamente restritivo. Muito diferente do Windows 10. O Windows 10 não era restritivo, pelo contrário, ele abria uma grande porta para todo mundo entrar, para todo mundo utilizar o Windows 10, mesmo que tecnicamente a gente soubesse que não daria para usar, mas a Microsoft trabalhava com essa ideia da compatibilidade, que todo mundo poderia usar o Windows 10 era a ideia, e o Windows 10 foi feito nas pressas por causa de um outro grande fracasso que a Microsoft lançou, que foi o Windows 8. O Windows 8 veio com a ideia de unir os computadores com os smartphones, com os celulares. E foi um erro muito grande, eles erraram feio, até porque eles apostaram numa ideia que não deu certo e viam cada vez mais pessoas fazendo downgrade do Windows 8 para o Windows 7. Mesmo quando comprava uma máquina nova, fazia o downgrade do 8 para o 7. Então a Microsoft teve que correr e um ano depois saiu o Windows 10. O Windows 10 veio com uma salvação, trouxe muita gente de volta. É um sistema que muita gente gosta, não é perfeito, tem muitas falhas, mas é um sistema que muita gente gosta. Muito parecido com o Windows XP e com o Windows 7. O Windows 7 tem uma legião de fãs, o Windows XP tem uma legião de fãs. Apesar do XP já é um sistema já desatualizado, não dá mais para usar, o Windows 7 ainda dá para usar e muita gente gosta do Windows 7 como gosta do Windows 10. Então, o Windows 11 tinha uma grande tarefa monumental de trazer aqueles usuários do Windows 7, do Windows 10 para o Windows 11. E ali começou o grande erro. Eles criaram restrições exageradas. Exageradas. Como a desculpa, vamos falar a verdade, com a desculpa de tornar o Windows 11 o Windows seguro, inexpugnável. E bastava só seguir o exemplo do próprio Linux e você conseguiria fazer isso. Eles te obrigavam, por A mais B, a ter algumas configurações. Algumas tudo bem,
Vamos lá, eu também acho que tem que avançar, entendeu? Mas dos pontos principais é ter o TPM 2.0. Isso é o grande, assim, é a grande discordância de todo mundo. Porque o TPM 2.0, o TPM, na realidade, foi criado para ser um sistema de segurança para placas-mães, mas em servidores. Era focado estritamente para servidores. E a Microsoft trouxe isso para os usuários comuns. E o que acabou acontecendo é que muita gente que tinha máquinas top de linha, mas que porque não tinham o maldito do TPM 2.0, não podiam usar o Windows 11. Só que de A mais B provou-se que o TPM 2.0 não era necessário. Porque eles falavam que a máquina não rodaria, porque faria verificação, não tinha compatibilidade. Na realidade, tem compatibilidade. Muita máquina que não tem o TPM 2.0 é muito boa e, na realidade, teria compatibilidade para estar usando o TPM Windows 11. Só que a Microsoft botou que não podia. E falou que não podia, que não dava, até que os usuários postaram por A mais B que podiam. Mas ela continua insistindo que não podia. Então o que começou a acontecer? Muita gente começou a não querer ter o Windows 11. Porque vínhamos de um período de pandemia, então as coisas estavam muito caras. Então, a pessoa não ia trocar um computador que tinha acabado de trocar só para ter o Windows 11. Não ia fazer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí a Microsoft teve que voltar atrás, permitir que as pessoas usassem o Windows 11 sem os requisitos. Suavizava que não podia, que podia dar complicação, não sei o quê, e que futuramente não ia ter atualização. Continua tendo atualização, mas eles continuam avisando que vai chegar um ponto que eles não vão dar mais atualização. E eu até acredito que seja isso. Mas o que aconteceu? Passou 2021, foi lançado o Windows 11, eles tiveram que abrir as pernas e deixar as pessoas instalarem o Windows 11 se não tivesse as compatibilidades, não tivesse os pré-requisitos. Começou a se instalar, e aí começou o show de horrores. Por quê? O Windows 11 é assim, não vou dizer que o Windows 10 não tivesse isso também, mas o Windows 11 é pior. O Windows 10 teve um período de desenvolvimento maior do que o 11. Porque quando o Windows 8 começou a dar para trás, pessoas começaram a não querer mais o Windows 8, eles começaram a desenvolver o 10. Passou um ano e meio, e o Windows 10 estava lançado. Tinha bugs? Tinha. Mas os bugs que o Windows 11 teve no seu início, assim, eram 2 ou 3 vezes maiores que o do Windows 10. Isso é fato, só você olhar as notícias que foram publicadas na época do lançamento do Windows 11. E é muito bug. Bug com o processador da AMD, bug com isso, bug com aquilo, e é um bug geral. E para piorar, o próprio sistema de atualização, que agora vinha com atualizações que poderiam não fazer atualização nenhuma, mas deixavam um monte de pré-requisitos, um monte de instalações pausadas, atualizações já instaladas e pausadas, porque quando viesse uma nova atualização, ativava aquelas atualizações. E eram coisas que eles não estavam testando em todos os computadores. Estavam testando numa rede muito pequena mesmo, de máquinas deles, e até com os usuários do Insider. Até os usuários do Insider, que eram os usuários de teste. Também estavam testando, mas não dá um universo muito grande. Então começou a haver muitas falhas, muitos bugs. A cada nova atualização vinha uma série de bugs. Corrigiam algumas, pioravam outros, traziam novos. Então é isso que tem acontecido com o Windows 11. E desde que foi lançado até hoje, o Windows 11 continua abaixo dos 50%, bem abaixo. E para piorar, muita gente que comprou máquinas com Windows 11 fizeram downgrade para o Windows 10 ou instalaram a versão LTSC, que é a versão empresarial, que na realidade não tem a necessidade de TPM 2.0, é muito mais light, não vem atualizações o tempo todo, é um sistema muito mais tranquilo de usar. E o que acontece? Passou 2022, 23, 24, estamos em 2025, agosto de 2025. E o Windows 11 não passa dos 50%. Está em quem? Em 30, vamos lá, 30, 35? Porque muita gente comprou máquinas novas. Tem gente que comprou máquinas novas. Eu mesmo comprei uma máquina nova, tem o Windows 11 ali. Então, esse número se soma a das pessoas que têm o Windows 11. Só que muita gente, se essa pesquisa da Microsoft, essa pesquisa sai,
não vislumbra que muita gente comprou máquina com Windows 11, mas instalou o Linux, mas fez o downgrade. Apenas registra que comprou. Tem a senha ativa ali, que comprou, que está ativo, mas não espelha a realidade. Então, o Windows 11 hoje é considerado um grande fracasso. Claro que tem os defensores do Windows 11 por aí, que batem a mão no peito dizendo que o Windows 11 é muito bom, e ele não é. Ele tem ideias boas. Não vou dizer que não tem ideias boas. Tem muitas ideias boas. Mas o problema é que ele tem muitos bugs, muitas coisas que deveriam estar sendo corrigidas. O Windows 11, para mim, hoje, não é um sistema nem beta, é alfa. Alfa com alguns... É um alfa 2.0. E não chegou nem aos pés do beta, para ser uma versão final. Então, o Windows 11 tem muitos, mas muitos erros. E para piorar, o sistema tem que ser mais rápido, e não é. Gente, eu falo isso porque quando eu comprei meu computador, eu estava com a versão 23H2 e funcionava de uma forma. Quando a Microsoft, sem aviso nenhum, atualizou minha máquina à noite e deu bug, eu tive que formatar a máquina, instalar uma versão que eu baixei do Windows 11, a 24H2, eu percebi que a minha máquina tinha tido uma decréscimo de eficiência de uns 30%. Ela tinha um desempenho antes dessa atualização e depois dessa atualização, que eu tive que reatualizar, passou a ter outro. Teve um decréscimo de 30%. E a minha máquina tem um bom processador, a minha máquina realmente um bom processador, tem 16 GB de RAM. Então não era para eu ter esse prejuízo, mas tem. Aí, gente, por que você não baixou 24H2? Porque eu tinha que correr para baixar alguma versão. Eu tinha que baixar o computador de outra pessoa, então eu não tinha as minhas fontes, eu tinha que correr, porque tinha coisas para fazer, relatórios para entregar, eu precisava. Então eu tinha que baixar o que tinha ali, instalar. Ainda fiquei mais 6 horas para corrigir o que a Microsoft tinha feito comigo. Então, hoje, na minha máquina, está desativado o Windows Update. Eu desativei o Windows Update. Eu não quero o Windows Update mais. Ah, mas você vai ficar sem proteção? Não, sem proteção não, porque eles atualizam o antivírus. Isso eles atualizam, eu não deixei de não atualizar o antivírus. Isso eu deixo. Mas, em compensação, o sistema está muito lento. E sim, e muita gente não quer o Windows 11. Não quer. Não quer, não quer, não quer. E vou falar, uma notícia que eu lancei em junho, falando sobre que a Microsoft voltou atrás, que no dia 25 de outubro ia acabar o suporte técnico, o suporte do Windows 10. A Microsoft voltou atrás e, como forma de não mostrar que perdeu, ela falou, vou deixar quem quiser com suporte, mas vai ter que ativar o backup através do OneDrive. Isso é, de certa forma, dizendo que ela vai manter o suporte até 2026. Então, até 2026 tem suporte. Então, ela deu mais um ano. E nesse vídeo eu falei, olha, eu acredito que você não vai precisar nem fazer o backup através do OneDrive. Acredito que você nem vai precisar fazer. Eu acredito que eles vão deixar ali. Eles só botaram isso para ficar lá escrito, quem quiser utilizar o suporte até 2026, tem que ativar o OneDrive. Só isso. Então você pode estar tendo suporte ainda. Então, muita gente que estava já saindo do Windows 10, migrando para o Linux, ou fazendo a instalação do Windows 10 LTSC, parou assim, não vou fazer mais isso, vou ficar no suporte até 2026. E depois de 2026 eu vejo como vou fazer. Mas, gente, tá entendendo o que eu estou falando? A Microsoft só está dando tiro no pé. Tiro no pé, até de tiro no pé. A ideia que ela tinha de modernizar tudo, parceria com... Porque, vamos lá, essa história desses requisitos é parceria com empresa que vende computador, gente. Porque hoje, o que a Microsoft ganha com Windows
É através dos serviços de empresa ou do Office, do OneDrive e de serviços aí que ela possa vender. E, no caso, vendendo sistemas operacionais para as empresas que lançam computadores. Vamos lá, LG, Dell e outras empresas que montam computadores. Ela ganha dinheiro com isso. Cada máquina que vem com Windows, a Microsoft já está ganhando. Está ganhando, que é vantagem. Muita vantagem. Então, o dinheiro dela vem disso. Não vem do usuário comum. Que, vamos lá, entra no site da Microsoft, baixa o Windows e instala no seu computador. Não vem. Porque ele não impede você de usar o Windows, se você quiser. A máquina você pode usar, só que não vai estar registrada, você não vai ter alguns benefícios. Mas se você for inteligente o suficiente, perspicaz o suficiente, você consegue passar por cima disso. E a Microsoft também não está se importando. Ela se importa com empresa. A empresa, sim, tem que usar o Windows registrado. Pago, bonitinho ali. Aí sim, não tem problema. Porque uma empresa, vamos pensar numa empresa, uma empresa como a Rede Globo, que usa Windows. Você acha que os Windows que está na Rede Globo são piratas? Não, tem que ser todos registrados, bonitinhos. Tem que estar tudo registrado bonitinho. Vamos mais além. O governo brasileiro usa o Windows. Tem várias máquinas que usam Windows. Você acha que essas máquinas não estão registradas? Então, e assim, ela ganha dinheiro com isso. E é muito, muito, muito dinheiro. Tanto que a Microsoft, um dos pontos que fez com que ela voltasse atrás na ideia de tirar o suporte do Windows em 2026 foi a Europa como todo querendo abandonar o Windows. Não é só a Europa, a Ásia também. Sair da Microsoft, começar a usar outro software, usar o Linux, usar outros sistemas operacionais. Então, a ideia da Microsoft foi voltar até as pedras disso. Não, vamos fazer todo mundo ficar, porque usuários comuns ficam com Windows, é mais fácil deles usarem os computadores que estão lá, nas empresas. Foi isso que fez a Microsoft voltar atrás. Entendeu? Isso. Claro que eu não sei se em 2026 ela vai cancelar novamente o Windows ou vai estender mais um pouco. Eu acho que ela vai estender mais um pouco, porque ela fez isso com vários sistemas operacionais. Só depois de um certo tempo que ela mudou. E vamos falar a verdade, o Windows 11 hoje está com menos de 30%. Tá? Vamos lá, vamos aumentar. 32%, 33% dos usuários usando o Windows. A maioria ainda usa o Windows 11. O Windows 10 é a maioria. E o Linux hoje aumentou bastante. Aumentou bastante. Muito usuário que nunca pensou em usar o Linux, hoje está usando e está gostando. Então, a Microsoft, em 4 anos, conseguiu, com essa ideia ridícula dela, fazer com que o uso majoritário do sistema operacional que a Microsoft tinha voltasse para trás. Ficasse, vamos lá falar, no início dos anos, vamos lá, o número de usuários quase no início dos anos 90. A quantidade de usuários que tem hoje usando Microsoft Windows. Claro que essa grande maioria está usando o 10. E muita gente não vai migrar do 10 para o 11. Não vai. Mesmo que tenha os pré-requisitos, não vai migrar. Só quem tem máquina nova e tem preguiça de instalar outro sistema operacional que vai manter. Quem não tem, igual a mim, vai usar o Linux. E o meu computador eu comprei em 2024. Foi esse ano, já fez um ano. Faz mais um ano. Aí quando acabar, eu posso instalar o Linux, posso tirar o Windows e deixar o Linux total. E dá para usar de boa. Apesar que eu estou pensando em comprar outra máquina. Mas vamos lá, eu não sei qual é a máquina que eu vou comprar. Se eu vou comprar uma máquina e depois vou botar tirar o Windows e botar o Linux. Mas essa máquina aqui, mesmo que eu não venda, ela vai ficar com Linux. Vai ficar com Linux. Mas assim, era isso que eu queria passar para vocês. O estado como está hoje, o uso do Windows, as burradas que a Microsoft fez, entendeu? Tudo isso para ensinar para vocês. Tá bom, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech
Hoje nós falamos sobre, no caso, como está o uso do Windows no mundo, a Microsoft dando um tiro no pé, entendeu? Um tiro no pé muito grande, e mostrando que as coisas estão mudando e que provavelmente mais à frente não vamos ter mais o Windows como o sistema operacional que está, no caso, dominando, entendeu? Está dominando, entendeu? Mas era isso que eu queria falar com vocês, entendeu? Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay aqui no canal, gameplay de Minecraft, e na quarta-feira um vídeo muito maneiro. Tá bom, galera? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!